Está começando mais um episódio Sentido Obrigatório. E ao meu lado, o Dr. Cláudio Dunes. Tudo bem, doutor? Tudo bem, um prazer estar novamente aqui com você para a gente conversar, trocar uma ideia, um papo bem descontraído que pode ser informativo também. Que legal. Você sabe que você é sempre bem-vindo aqui no nosso podcast, né? Uma honra para mim. Ah, que legal. Eu espero rever você aí mais vezes aqui nesse podcast. Voltarei. Só me convidar que eu estarei. Legal. Cláudio, vou começar fazendo uma pergunta para você. Você tem CNH? Eu tenho. Ah, que legal, legal. Muitas pessoas têm, eu também tenho. Você sabia que é possível o juiz bloquear ou até mesmo suspender a CNH de um devedor? Sim, eu tenho esse conhecimento e na área, como eu estou na área de direito de família, tem alguns casos em que a gente consegue com essa medida do juiz. Ah, que legal. Eu falo isso porque eu, como advogado especialista em direito de trânsito, é muito comum pessoas virem ao meu escritório argumentando isso. Doutor, o juiz bloqueou minha CNH, tive um processo trabalhista, tive um processo de pensão e o juiz acabou bloqueando a CNH da pessoa. O que acontece, Cláudio? Até já entrando no mérito, né, desse assunto, é possível sim o juiz bloquear, suspender a CNH de um devedor. Isso tem previsão ali no Código de Processo Civil, artigo 139, inciso 4º. Tô certo? Está certo. Que bom ter um advogado aqui como convidado aqui para sempre estar me corrigindo, né, confirmando as informações. O que acontece? Tanto a suspensão da CNH, até mesmo a retenção de um passaporte, é uma medida que o juiz pode se socorrer quando o devedor ali não está pagando aquela sua obrigação naquele processo. E o que acontece? Essa medida, que nós chamamos aí tecnicamente, você sabe melhor do que eu, chama medida coercitiva, ok? Artigo 139, inciso 4º do CPC. Cujo objetivo dessa medida é forçar, é estimular o devedor a pagar aquela sua obrigação. O que acontece, Cláudio? Recentemente, faz questão de uns 2 anos para cá, o STF se posicionou sobre esse assunto, onde ele definiu diretrizes para ser tomada essa decisão de suspender, pegar um passaporte, coisa assim, no sentido de forçar ou até mesmo estimular o devedor a pagar o seu débito ali na justiça. Cláudio, vou até abrir aqui meu tablet para pegar essas informações, mas esse é um julgado ADI 5941, cujo relator foi o ministro Luiz Fux. Deixa eu só abrir aqui para a gente confirmar algumas informações. Eu já te passar de antemão, tá bom? Só um minuto. Nossa, foi abrir aqui um monte de propaganda. Só um minutinho. Acho importante a gente fazer menção dessa decisão, que foi essa decisão que estabeleceu todas as diretrizes. Abriu aqui. O que acontece? Foi a ação direta de inconstitucionalidade 5.941 do Distrito Federal, cujo relator foi o ministro Luiz Fux. A ação essa proposta lá nos idos de 2023, pelo Partido dos Trabalhadores, e cujo objetivo foi discutir essa constitucionalidade dessas medidas coercitivas. Você sabia disso? Sabia sim, e eu tenho várias perguntas para você, inclusive que vai ajudar a gente entender e o público entender melhor essa medida. Eu vou começar perguntando. Que legal. Anderson, essa medida é uma carta branca para o juiz sair bloqueando tudo, CNH em tudo que é dívida? Não, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, Cláudio. O objetivo da decisão do STF, do relator ministro Luiz Fux, foi estabelecer diretrizes e critérios aí para você aplicar essa medida coercitiva. Porque o que acontece? Temos ali a previsão no Código de Processo Civil e, infelizmente, havia muitas situações em que cada juiz interpretava de uma forma, né? Exagerando de um lado, exagerando do outro, entendeu? E essa decisão, felizmente, ela serviu para balizar a tomada de uma decisão aí de suspender a CNH, de recolher um passaporte. Entendi. E no caso de um motorista de aplicativo,
ou de um caminhoneiro, em que dirigir, usar CNH, é um instrumento de trabalho dele. Ele nem come se não fizer isso. Sim, com certeza. Isso é um ponto muito importante você ter tocado. O que acontece? Se a gente fosse ater ali só a normativa da lei, do Código de Processo Civil, ali não dá critérios em que situações pode se bloquear ou não, né? Mas toda decisão ela deve ser pautada em princípios constitucionais. Um desses princípios é o princípio da dignidade humana, princípio da proporcionalidade, princípio da menor onerosidade, ok? Então, se o devedor ele é um caminhoneiro, é um motorista de aplicativo, tem ali a sua EAR na sua CNH, ou seja, exerce atividade remunerada, a CNH, ela não é só um documento para ele, Cláudio. Muito pelo contrário. A CNH, ela é um instrumento de trabalho. É um instrumento que vai fazer aquela pessoa levar o sustento para a família dela. Entendeu? Então, diante dessa situação, o juiz, o magistrado, o julgador, ele não pode suspender a CNH da pessoa por causa de um débito aí de uma ação judicial. Tá? Por quê? A dignidade humana prevalece sobre a obrigação daquele devedor em pagar aquele débito. Entendi. E a pessoa que tem um devedor que tem a CNH bloqueada, ela vai ficar bloqueada por quanto tempo? Então, outro ponto importantíssimo. Eu já peguei vários casos em que o juiz bloqueava por tempo indeterminado. Então, a pessoa tinha um processo trabalhista, uma ação de alimentos, uma ação de execução, e o juiz determinava o bloqueio até a satisfação da dívida. Só que é aí que mora o perigo. Pela Constituição Federal, nenhuma pena ela deve ser perpétua no nosso ordenamento jurídico. Entendeu, Cláudio? Então, se nenhuma pena perpétua de um crime é por tempo indeterminado, quanto mais uma suspensão da CNH da pessoa, entendeu? Então, assim, toda suspensão, toda medida coercitiva em fase da habilitação ali do devedor, ela deve se dar por tempo determinado, entendeu? Lembrando, Cláudio, que é muito importante a gente ressaltar esse ponto, que num processo judicial, seja de alimentos, de pensão, seja numa execução, numa cobrança, essa medida coercitiva, a suspensão da CNH, tem que ser uma das últimas hipóteses, uma das últimas opções para a satisfação daquele débito, ok? Então o juiz tem que observar um rol ali de critérios. Primeiro, buscar penhora nas contas bancárias do devedor, através do Bacenjude, tá? Depois, buscar veículos em nome do devedor, tá? E também verificar se tem imóveis no nome dele, tá bom? Então, somente após isso, Cláudio, após esgotada todas as tentativas de satisfação daquele débito, independente da origem, se é os alimentos, se é uma execução, só após isso e somente após isso é que se pode determinar aí essa medida coercitiva de suspensão da CNH por tempo determinado, né? Tá. Essa resposta aí me deu um gancho para uma pergunta. Legal. Porque se você é citado, se o meu cliente, devedor de uma dívida bancária, comprou um móvel na Casas Bahia, e eu indicar um carro antigo, velho, que ele é difícil de ser arrematado em leilão, o credor fala, eu não quero, vamos primeiro buscar dinheiro na conta dele. E se eu tiver CNH apreendida, eu posso oferecer de novo esse bem antigo aí, que a princípio a pessoa rejeitou? O que acontece? Tratando-se de um processo de execução, Cláudio, a regra é clara. O juiz deve seguir o princípio da menor onerosidade, ok? Então, antes dele suspender a CNH da pessoa, ele tem que buscar outros meios. Bloqueio na conta bancária, veículos, imóveis, aplicação bancária, ações, cotas de uma empresa, né? Mas assim, uma vez evidenciada que não há mais outra forma aí de satisfação do débito, e o juiz determinar o bloqueio da CNH, eu entendo que
pelo princípio da onerosidade, ainda mais se aquele devedor depender da CNH para trabalhar, eu entendo que ele pode indicar outros meios aí, outros bens para a satisfação daquele débito, que não o meio coercitivo aí de suspensão da CNH. Faz todo sentido, porque se eu sou credor, se eu sou advogado do credor, sim, e travou até a CNH que ele tinha para sobreviver e não tem, aí eu vou ser obrigado a aceitar o que tinha mesmo aquele bem antigo que na hora de arrematar um leilão não pega muita coisa, às vezes dá trabalho, eu entendi. Agora a gente vai ter que aceitar aquele bem que em outra situação não seria viável. Exato. Porque assim, Cláudio, você como advogado, você já é atuante como advogado há quantos anos? Há 26 anos. Quantos processos de execução você já pegou? Meu Deus, eu não sei, não dá para numerar não. Você já teve processo em que você não conseguiu localizar bens do devedor? Sim, o juiz virou a pessoa de ponta cabeça, não cai um centavo. E assim, nesse processo, quais foram os meios que o juiz buscou aí para satisfação do débito do seu cliente? Olha só, eu cuido de execução desde o ano 2000. Então, na época, o juiz não tinha previsão na lei de tomar medidas alternativas de estimular o devedor a pagar, mas o juiz ele tinha muito medo de aplicar isso daí. Então, a gente pedia penhora na conta corrente e não tinha dinheiro, e a gente pedia apreensão de passaporte e o juiz achava que isso era uma medida muito exagerada. CNH, então, era mais difícil ainda. Eu entendi. Porque nada mais frustrante aí para uma pessoa que tem um direito na justiça é não receber aquilo ali, né? E como é que era para os seus clientes? Tentar bloquear a conta e não achar bens? Muito frustrante. Porque a pessoa tem uma sentença para pendurar na parede. Olha, fulano deve para mim, só que ele não vai me pagar nunca e eu vou ter que aceitar essa ideia. O famoso ganha, mas não leva, né? Exatamente. Eu como advogado, assim como você, eu já tive processo nessa situação. Então, assim, nada mais frustrante para o cliente, para o advogado, ter processos de execução, cíveis, trabalhistas, qual que seja o objeto daquela ação, do que ela não conseguir satisfazer, né? Você vê que tem processos aí que duram anos buscando localizar bens do devedor e não acha, né? Posso aproveitar esse momento para dar uma dica para o nosso ouvinte? Claro. Quem está nos assistindo? Opa! Diante de tudo que a gente acabou de falar, de tudo que o Anderson falou, fica a dica. Se o seu advogado disser, aceite essa proposta de acordo porque ela é vantajosa, não duvide. Porque depois você vai passar por todos esses problemas que nós estamos falando agora. Então fica a dica. Acredite no seu advogado se ele disser que é um bom acordo. Exato, porque as pessoas acham que o processo vai transcorrer facilmente, né? Tudo vai acontecer num conto de fadas, rápido, fácil e simples, mas nem sempre é isso, né? Exatamente. E para você, Cláudio, desculpa te interromper, o que você tem observado nos processos de alimentos que você trabalha, em que o juiz busca bens do pai, que realmente busca bloquear a conta bancária, busca todos os meios, e aí a mãe vem te chamar. Pô, doutor, tô vendo o pai dos meus filhos viajando para a Europa, com carrão nas redes sociais. O que você tem a dizer sobre essas situações, Cláudio? Bom, tem duas situações aí muito interessantes para a gente continuar a nossa conversa. Primeiro a pessoa está omitindo renda. Não tem dinheiro na conta, vai um pedido de bloqueio de conta, não pega dinheiro, vai ofício para o Detran, para a Receita Federal, não encontra bens em nome dele, mas ele está mostrando para a sociedade que não é bem assim, que ele tem dinheiro porque está comendo em bons restaurantes, está passando o final de semana em Troncoso, na Bahia, está ostentando aquilo lá. Sim. Aliás, foi exatamente por isso que o STF
editou a decisão que você estava nos explicando. E então é sim um ponto forte para o juiz chegar nessa medida de apreender até a CNH, porque tem as outras medidas, que Entendi. é passaporte, né? E a CNH chega nesse ponto. E um ponto bacana da gente conversar aqui é a respeito da dignidade da pessoa humana. Quando você falou, é justo trancar a CNH de um motorista de aplicativo, um cara que depende do carro para sobreviver? Sim. Então, a gente tem do outro lado devedores, credores que também têm a dignidade deles. É o caso da dívida trabalhista e da dívida alimentar de pensão de alimentos. Sim, sim. Você tem algum caso trabalhista assim que pode ilustrar o que eu estou falando? A gente sabe, né, Cláudio, que débitos de natureza alimentar têm prioridade, né? Então, seja num processo de recuperação judicial, de falência, ou até mesmo um caso previdenciário, todo débito, indenização de natureza alimentar, ela tem prioridade, né? E, a meu ver, Cláudio, essa previsão do Código de Processo Civil, essa decisão aí da declaração de constitucionalidade, tudo isso vem a calhar justamente para essas situações. Situações em que existe um débito, seja de natureza alimentar ou não, né? Em que busca-se satisfação daquele débito, correto? Mas o devedor ali, ele busca subterfúgios por não pagamento daquele débito, né? Como o caso aí de pensão, casos trabalhistas também. Então, o debate que eu queria trazer aqui para essa mesa é a gente demonstrar aí as pessoas que estão nos assistindo, a nossa audiência, esses dois lados da mesma moeda, né, Cláudio? Porque nós temos o lado que a pessoa realmente não tem condições de pagar aquele débito. Certo? Realmente a pessoa se colocar, como é que você falou? Se colocar ela de ponta cabeça não vai sair nada. E às vezes a pessoa não tem a má fé, ok? Essa previsão no Código de Processo Civil, essa decisão do STF, ela se aplica principalmente para aquele devedor que age com má fé. A famosa má fé processual. Certo? Pessoas, como você acabou de falar aí, de processo de alimentos, em que a pessoa deve, não presta alimentos ao seu filho, né, aos filhos, e vive uma vida de luxo, ostentação nas redes sociais, viajando, comprando bens de alto valor, enquanto que o filho está ali na necessidade de receber aquele alimento para ter uma melhor qualidade de vida, né? Ao mesmo tempo, Cláudio, a gente tem situações como essa, em que a pessoa realmente ela não está agindo de má fé. Em algum momento da sua vida, ela errou, gerou aquele processo judicial, certo? E desse processo judicial gerou a obrigação dela prestar, de cumprir, satisfazer aquele débito, certo? Mas, por mais que a pessoa queira resolver aquela situação, encerrar aquele processo, acho que é a vontade de todo devedor, né? Ninguém quer ter processo aí estendendo por anos e anos. No final das contas, todo o objetivo aí é realmente se ver longe de qualquer processo judicial. E é nessas situações, Cláudio, que eu vejo no meu dia a dia, entendeu? Eu tenho casos de clientes que fizeram uma sociedade, tiveram uma empresa, tiveram funcionários, ok? Mas, infelizmente, a empresa não gerou frutos, acabou não honrando seus pagamentos, seus débitos aí junto aos seus empregados, tá? E com isso gerou uma ação trabalhista, uma reclamação trabalhista, ok? Nessa buscou-se, né, a satisfação daquele débito em face da pessoa jurídica, que a pessoa era sócia, concorda? Não tinha bens, ok? Fez a desconsideração da personalidade jurídica. Você sabe que é possível, você conhece essa figura, né? Foi feito isso e aí a execução se voltou-se contra os sócios, que é um dos meus clientes que aconteceu isso, né?
E também ele não tinha condições. Infelizmente, ele saiu com uma mão na frente e outra atrás dessa empresa, né? E só saiu com dívidas. Também buscou-se a satisfação dos débitos através de bloqueio nas contas bancárias, veículos, imóveis, até achou veículos, tudo, mas não foi o suficiente para liquidar aquele débito. E diante disso, o advogado do reclamante pediu o bloqueio da CNH. E pior, Cláudio, pediu por tempo indeterminado. E assim, meu cliente é um cliente lá de Minas Gerais, pessoal muito simples, muito batalhador, e falou assim: doutor, eu preciso da minha CNH para trabalhar. Porque sem minha CNH, eu não consigo trabalhar de motorista de aplicativo, arrumar um trabalho de motorista, até mesmo de caminhoneiro, e assim, eu estou de mãos atadas. Então assim, sem a minha CNH, eu não vou conseguir suprir o meu custo de vida, muito menos pagar essa dívida. É um processo de 2013, Cláudio. Você tem ideia disso? O processo é de 13 anos. Então, assim, diante disso, nós entramos com o processo. Vou até pedir... Edi, já sobe depois na tela, por favor, a decisão aí, enquanto eu vou explicando, tá bom? Enquanto o Edi sobe aqui na tela, eu vou falando. Ótimo, obrigado. O que acontece nesse caso aí? Nós entramos com o pedido junto ao juiz da execução, processo trabalhista, né? O juiz indeferiu, já estava bloqueado há anos a CNH dele. Indeferiu, falou assim: ó, só vou desbloquear quando ele satisfazer a dívida. Só que assim, Cláudio, como eu te falei, toda decisão tem que ser fundamentada e tem que ser baseada em princípios constitucionais, ok? E uma delas é o princípio da dignidade humana, certo? E nesse caso aqui, a gente entende que o juiz, quando indeferiu o nosso pedido de desbloqueio, ele afrontou, ele violou esses princípios constitucionais, entendeu? Com base nisso, nós entramos com recurso, entramos com agravo de petição, junto à segunda instância, e o desembargador colheu o nosso pedido. Conforme você pode observar aí na decisão, eu vou até pegar aqui meu celular, para a gente ler junto. O juiz observou isso, observou o seguinte, processo 2013, hein? 17ª turma. Meu cliente é o Olindo de Jesus Santos. Forte abraço, Olindo. Nesse caso aqui, bloqueio e apreensão da CNH. A adoção de medidas executivas atípicas será oportuna, adequada e proporcional nas situações em que indícios revelem que os devedores possuem condições favoráveis à quitação do débito. Acabamos de falar isso, né? Então, aqui nesse caso, ele está dizendo o seguinte: o bloqueio e apreensão da CNH é adequado quando a pessoa possui condição favorável para a quitação do débito, diante da existência de sinais exteriores de riqueza, do qual se pode extrair a conclusão de ocultação. Agravo petição que se dá provimento. O que o juiz disse aqui? Vou traduzir um pouco, né, Cláudio? O que o juiz falou assim, existe a possibilidade sim de bloqueio da CNH. Sim, a gente acabou de conversar isso, certo? Só que a medida coercitiva, ela não é regra, ela é exceção, ok? E por tratar-se de exceção, ela só pode ser aplicada quando se observa o quê? Que o devedor, ele possui condições de liquidar aquele débito. Só que ele precisa de um empurrãozinho para pagar aquilo ali, entendeu? E no meu caso, do meu cliente aí, não era o caso. Ele realmente não tinha condições nenhuma. E mesmo assim o juiz determinou o bloqueio da CNH dele por tempo indeterminado, ok? Diante disso, Edi, pode ir para a folha 3, por favor? Diante disso, o relator Homero Batista Mateus da Silva acabou dando essa decisão. Conforme a gente pode observar aqui, ele fala do artigo 139, o juiz dirigirá o processo conforme as disposições, incumbindo determinar todas as medidas indutivas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Essa é a regra, ok? Mas, para ser aplicado dessa forma, tem que se observar os requisitos, as diretrizes fixadas ali na decisão do STF, ok? Eu vou até pedir aqui licença para ler alguns trechos desse acórdão, Cláudio, porque o relator aqui ele foi muito feliz
em determinar, explicar a situação do cliente, né? Falar o que realmente aconteceu e mostrar que deve ser desbloqueada a CNH dele. Ele fala aqui, ó, no caso concreto, não constam qualquer indicação de que o devedor venha ocultando bens, ou de que o padrão de vida experimentado revele a existência de patrimônio que lhes permita satisfazer a execução, em ordem a justificar a drástica determinação imposta. Verifica-se que o executado é proprietário de um Gol 2020 que já está bloqueado, bem como recebe auxílio acidente previdenciário. Esse cliente recebe um benefício, auxílio acidente previdenciário, e possui fundamental completo. Além disso, a suspensão, bloqueio da CNH, foi determinada em fevereiro de 2019. Estamos que ano, Cláudio? 2026, né? Passaram quantos anos? 7 anos. 7 anos. 7 anos CNH bloqueada. Você sabia que a penalidade mais grave existente no ordenamento brasileiro, que é o Código de Trânsito Brasileiro, é a cassação? Você sabe quantos anos é a cassação? Não. 2 anos. Então você vê, esse meu cliente aqui ficou com a CNH bloqueada por 7 anos, sem nenhuma efetividade prática para a satisfação do crédito, afigurando-se medida que nada contribui para a execução. Tá. Então, o que eu quero dizer aqui, a gente não está defendendo, muito menos apoiando o devedor que tem condições e não quer pagar. Essa pessoa é a qual se destina essas medidas aqui. Entendi. A pessoa que realmente tem bens, tem uma vida luxuosa, só que às vezes está devendo 10 mil reais para uma pensão e ele tem uma vida ali luxuosa, ganha seus 100 mil por mês e não paga. Tá. Bom, antes de puxar a brasa para minha sardinha, quando que a gente vai falar do direito de família, ou caso de execução de pensão alimentícia, sim, eu quero fazer uma defesa do juiz que você teve que recorrer. Porque é o seguinte, temos que conjugar duas dignidades, a do devedor e a de quem precisa da verba para se alimentar, que é o trabalhador, que tem a verba trabalhista. Sim. O seu cliente teve um problema de demora de 7 anos que tem a ver com a estrutura do judiciário brasileiro, sim, onde é moroso. Mas o juiz que bloqueou isso, no meu entendimento, ele fez certo, porque era a única forma dele ter certeza. O seu cliente, ele se coçou, ele foi atrás de, primeiro, te convencer que você, o advogado, é o primeiro juiz da causa. Sim. De que ele realmente não tinha nada e ele te deu elementos para mostrar que, neste caso, a dignidade que deve prevalecer é a do devedor, da verba trabalhista. Então, é uma questão de você equalizar a justiça de um lado e de outro. Então, mas o primeiro juiz, ele fez certo. Ele está seguindo uma diretriz do tipo, olha, não tem dinheiro, vamos fazer o quê? Eu entendi, Cláudio, eu entendi, mas eu vou ter que discordar de você. E eu vou explicar o porquê. O que acontece? Conforme a gente acabou de falar aqui da decisão, assim, por mais que o advogado reclamante tenha pedido o bloqueio da CNH, a gente tem que se evidenciar alguns pontos. Primeiro, alguns detalhes aí que eu vou até te situar. Primeiro ponto, isso ocorreu em 2019, certo? Beleza. Na época do bloqueio da CNH, em fevereiro de 2019, já tinha sido penhorado um Gol 2020 dessa pessoa, entendeu? Além disso, o juiz Acó, né, o juiz da primeira instância, ele já tinha também ciência, ele puxa todas essas informações, né, no momento da execução, a pedido do advogado reclamante, que o cliente recebia um auxílio ao acidente previdenciário, entendeu? Que a gente sabe que o valor não é suficiente, né, é um valor muito baixo, entendeu? Então, assim, a meu ver, por mais que ele tivesse essa prerrogativa
determinar o bloqueio da CNH, ele errou porque ele não analisou as condições, as circunstâncias pessoais do reclamado, do meu cliente, entendeu? Mas assim, tudo isso, ok, beleza, ele poderia ter determinado a suspensão da CNH. Mas qual foi o maior erro, o erro crasso, absurdo desse caso? É ele determinar por tempo indeterminado. Porque se ele fizesse ali uma suspensão de, 1 mês, 2 meses, 6 meses, poxa, beleza, é proporcional, né? É um processo de 2013, né? 13 anos correndo. Mas ele não se preocupou com isso. Ele determinou por tempo indeterminado. E a gente sabe que não existe pena perpétua no nosso ordenamento brasileiro, ordenamento jurídico, né? Então, diante disso, a gente entende que ele, de fato, errou. Óbvio que ele estava buscando a satisfação do débito, que o trabalhador ali tinha direito de receber, entendeu? Mas, primeiro, já havia penhora nos autos. Deveria o advogado ali conduzir habilmente a execução e determinar a apreensão desse veículo, leilão desse veículo, qualquer outra situação que fosse, entendeu? Agora, o juiz determinar o bloqueio da CNH por 7 anos é muito exagero, entendeu? Eu entendi a sua defesa do seu caso específico, mas aí a gente está falando do erro da pessoa, do juiz. Então, mas o Instituto ele tem o seu fundamento. E quanto a não ser por tempo indeterminado, a gente tem o exemplo da multa. Uhum. Uma multa por descumprimento de ordem judicial. Igual, por exemplo, agora nas ações de alimentos, ou na ação de regulamentação de visita, na ação de guarda, o pai que não for visitar o filho na data certa, ele pode ser multado por descumprimento daquela obrigação dele. Sim. E essa multa não é para vantagem da criança, não é para vantagem da mãe da criança, da genitora. Essa multa, é uma forma do Estado dizer, olha, você tem que cumprir com a sua obrigação. Sim. E se essa multa ela fosse aplicada por tempo correr eternamente, ela perde o sentido. Exato. Não é para enriquecer ninguém, então é por tempo determinado. Acho que é 30 dias, né? Eu entendo a questão do caso do seu cliente, que vocês foram brilhantes em fazer justiça nesse caso aí. Sim. E aquilo, né, Cláudio? A gente, como advogado, nós não somos imparciais, né? A gente sempre puxa a sardinha para a parte que a gente está representando, né? Então, do meu lado, eu me posiciono como advogado de trânsito, né? Realmente eu busco ver essa ótica do lado do devedor, né? Que realmente depende da CNH. Porque eu e você, nós somos advogados e é a advocacia que nos traz nosso sustento, né? Mas a gente sabe que com a questão da inovação aí dos aplicativos, né, de viagem, Uber, 99, qual que seja, trouxe uma inovação aí como uma forma de solução de desemprego, né? Então, não é uma, não é duas, são milhares de pessoas que dependem da CNH para trabalhar. Tá. Agora, a minha pergunta para você. Você já enfrentou alguma situação de execução em que nitidamente a pessoa tinha condições de pagar e não pagou? Sim. E como é que foi isso? Foi bastante frustrante porque teve caso que a gente não conseguiu convencer o juiz de que ele estava omitindo renda. Porque as fotos de redes sociais não eram para o juiz suficientes para demonstrar riqueza, mas a gente, nos bastidores, por se tratar de pensão alimentícia, que a criança traz a realidade para a mãe, por exemplo, que não é bem assim,
que o pai ostenta, participa de clube, de motoclube, viaja e tem condições de pagar, e a gente não consegue demonstrar isso para o juiz. Já aconteceu sim. Agora tá havendo mais formas de atingir, ou de obrigar o devedor de alimentos, tratando de direito de família, a pagar. A gente pode falar sobre isso, mas antes eu acho interessante nós falarmos sobre a dignidade da pessoa humana. Sim. Você trouxe um caso em que você conseguiu provar que a dignidade do devedor, que estava com a CNH paga, ela tinha que prevalecer sobre o direito do trabalhador. Sim, sim. Agora, no direito de família, a dignidade da criança muda um pouco. A balança pesa para o lado da criança, porque se trata de um direito universal, previsto na Constituição e no ECA, de que a criança é dever do Estado. O Estado tem o dever de cuidar da criança, da vida da criança. Tanto é que numa causa de pensão alimentícia, o pai e a mãe, o pai que deve alimentos, ele não pode simplesmente propor para a mãe e falar assim, eu devo 60 mil, mas eu posso pagar 20 mil. Vamos fazer um acordo aqui para eu pagar 20 mil? O Ministério Público e o juiz não vão concordar. Porque é direito da criança e quem decide é o Estado. O juiz e o promotor representam o Estado na defesa da criança. Falam assim, você não pode negociar dívida dessa criança. Ainda que seja vantajoso, ainda que seja a única forma que a mãe que conhece os detalhes da vida, fala, é melhor pegar isso do que não pegar nada. Sim, sim. O Estado não deixa, porque ele tá protegendo a criança. Sim, com certeza. É por isso que nessas situações, Cláudio, é importante o juiz ponderar, né? Acho que a ponderação é o melhor dos instrumentos aí para o magistrado. Porque, assim, óbvio que a criança, ela necessita de uma preferência, de uma prioridade máxima, né? Mas nem por isso o juiz também pode violar direitos do devedor, né? Então, assim, é por isso que a ponderação é o melhor dos instrumentos. Então, você vê a pessoa, pegando um caso, um exemplo, né? A pessoa está devendo o alimento, está devendo o alimento, tudo. Vou falar duas situações, melhor, né? Está devendo o alimento, mas a pessoa trabalha lá com seu como motorista de aplicativo. Mas assim, já tentou se satisfazer aquele débito, aquele alimento por todos os meios. Ou até a pessoa está atrasando reiteradamente os alimentos. Não paga a pensão, paga mês sim, paga mês não. Mas nesse caso ele trabalha em motorista de aplicativo, ok? E não há nenhum indício de que ele está ocultando bens, que ele tem uma situação que capacite ele pagar aquele débito, né? Os atrasados, eu estou dizendo, né? Diante disso, eu não entendo que o juiz, mesmo tratando-se de uma criança recém-nascida, digamos, de 1 ano aí, isso, mesmo assim, isso não justifica de forma absoluta que o juiz determine o bloqueio da CNH da pessoa. Você entende? Agora tem o ponto contrário, que é o que você acabou de falar. Tem o débito, a pessoa tem condição, tem uma herança, tem um patrimônio considerável, tem uma aplicação financeira e você, como advogado, você está apontando para o juiz, por A mais B, que ele tem uma situação confortável, capaz de ele liquidar com aquele débito. A partir desse momento, eu entendo que sim, aí sim a medida coercitiva deve ser aplicada, porque aí ele vai estimular, vai forçar, né, vai induzir o devedor a liquidar com aquele débito, né? Eu entendi seu ponto de vista, mas eu devo fazer um reforço aí, tratando de dívida alimentar. Cada caso é um caso. Exato. Então, por exemplo, se o devedor de alimentos, o pai, diz, olha, eu só estou sobrevivendo sendo motorista de Uber, nem pense em travar minha CNH. Ótimo. O juiz, ele pode expedir um ofício para o aplicativo, a gente conhece aí, podemos falar o nome, 99, Uber. Sim.
em dizer, olha, você vai reter 20% dos ganhos dele. Você não vai pagar. Se ele fez R$600 na semana, você vai segurar 150. Exatamente. E mesmo assim, não aparece o dinheiro. Não bloqueia nada. O que o juiz vai fazer? Eu vou bloquear a conta, eu vou bloquear a CNH desse cara, desse devedor. Então, a gente tá lidando com conflitos de interesse, cada caso é um caso, e eu vou fazer a defesa da lei. O juiz vai bloquear sim. Eu entendo, mas assim, a sua própria fala já aponta isso, né? Que não foi esgotada todas as tentativas de satisfação. O juiz mandou ofício pro Uber para reter ali uma determinada porcentagem, né? Agora sim, se realmente a pessoa não tem condição, o bloqueio da CNH nem sempre vai induzir ele a fazer o pagamento. Porque a pessoa realmente não tem. Mas ainda falando sobre a área de direito de família, sim. Existem outras formas de obrigar. Porque existe o Instituto da Prisão Civil. Exato. A pessoa que deve alimentos, ele vai preso se não pagar. Sim. E nem, por exemplo, quando o juiz ele estipula na sentença de alimentos ou num acordo das partes. Se ele estiver trabalhando empregado, ele vai ter que pagar 25% do salário bruto dele. E em caso de desemprego, ele vai pagar meio salário mínimo. Exato. Se o cara está desempregado, se o devedor está desempregado, ele não tem dinheiro. Mas o que o juiz disse? O que significa essa ordem? Olha, é uma criança, é o seu filho. Se vira. Você tem que arrumar esse dinheiro, senão você vai preso. Exato. Não existe a opção de não pagar. Exato. Teoricamente. Não existe a opção de não pagar. Então a gente já chegou num ponto do direito aí, do direito de família, que ele é muito específico. Então o trancamento da CNH. Porque assim, ó, essa questão da prisão civil já é um exemplo, né? Porque a prisão civil, no meu entendimento, ele deixa de ser uma medida coercitiva, né? Para ele pagar aquele alimento. Mas, muitas vezes, a gente sabe que há vários aí genitores que preferem cumprir, né? Ou até mesmo não é nem que preferem, é que não tem outra opção. Prefere ficar 30 dias, você pode dizer melhor que eu, né? Mas prefere ficar 30 dias porque realmente não tem condições de liquidar com aquele débito, entendeu? Com a questão da CNH é igual. Então, o fato da CNH ser suspensa em algumas situações em que a pessoa não tem bens ou não há indícios que está ocultando o patrimônio, a meu ver, essa medida tem que ser ponderada. E última análise tem que ser por tempo determinado, a fim de que não viole o princípio da dignidade humana desse devedor. É isso? É isso. Legal. Pessoal, agradeço a audiência de todos que estão assistindo esse podcast. Dr. Cláudio, muito obrigado. É um prazer estar aqui novamente. Legal, muito obrigado. A primeira foi como apresentador, né? Eu tinha que apresentar a pessoa que conduz isso. Então eu apresentei o apresentador. Apresentou o apresentador. Legal, muito obrigado aí pela sua presença, tá bom? Agradeço a todos pela nossa audiência, tá? Doutor, onde as pessoas podem te conhecer melhor? O meu Instagram é @CláudioDundes. Dundes. Tem o site com o meu nome também, claudiodundes.dv.br. E por lá as pessoas podem saber a minha área de atuação, o que eu penso, meu ponto de vista. Legal. Doutor, onde fica seu escritório? Meu escritório fica em São Caetano do Sul. Legal, bacana. Na região do ABC, né? Na região do ABC. Bacana. E quais áreas você atua? Fala um pouco mais aí do seu trabalho. Eu atuo na área de direito de família. Sim. Principalmente divórcio, pensão alimentícia, inventário também, trabalho com inventário. E o direito previdenciário. Que legal. Das pessoas perante o INSS. Que bacana. Em outra oportunidade a gente vai debater isso, porque
existe uma circunstância de direito previdenciário em que o INSS bloqueia a CNH da pessoa. Você acredita? Principalmente quando é motorista e ela está se aposentando ali por invalidez. Mas isso aí é um tema para uma outra reunião, né? O próximo encontro. Exatamente. Legal. Pessoal, para quem quer conhecer um pouco mais sobre mim, o meu Instagram é Eu Sou Anderson Freitas. Sou advogado especialista em direito de trânsito. E ali no meu Instagram, no meu TikTok, no meu Facebook, no meu YouTube, vocês podem conhecer um pouco melhor aí sobre o meu trabalho. Forte abraço a todos e até mais. Até mais. Isso aí. E aí?